Fala pessoal, boa noite a todos vocês. O vídeo de hoje é sobre todo empreendedor precisa aprender a descansar no Senhor. E o que eu quero dizer com essa frase? Eu não sei se você é empreendedor ou se você trabalha no CLT, eu não sei se você é cristão, mas uma verdade, que é uma grande verdade, não sei se você vai concordar comigo, é que todos nós passamos por momentos de ansiedade. E eu, como empreendedor, eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Natan, eu tenho 20 anos e eu sou um empreendedor. Já vendi doce na rua, já tive alguns projetos e hoje eu estou buscando abrir a minha agência de marketing. E eu sou cristão e eu reconheço, gente, que empreender da maneira certa não é fácil. Tem muita dificuldade. Não é fácil. Não é fácil. Se você quer entrar, saiba que não é fácil. Mas por que eu quero entrar sabendo que não é fácil? Porque eu sei que é possível gerar resultados. É possível você semear na vida de pessoas sendo empreendedor, é possível você ganhar dinheiro sendo empreendedor. Eu tenho plena convicção disso, que é possível, mas que não é fácil, não é fácil. E eu sei que nós, como pessoas que buscamos empreender, a gente vai passar por momentos de lutas e momentos de dificuldade. Muitas pessoas passam, talvez exista alguma que não passou, quem sabe, mas na minha opinião, todo mundo que vai empreender da forma certa vai passar por dificuldade. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Hoje de manhã, eu me apresentei para você, me apresentei. Hoje de manhã, quando eu acordei bastante ansioso, porque hoje foi a primeira vez que eu fiz um tráfego pago. É a minha primeira experiência fazendo tráfego pago, porque a minha maior experiência é na área da edição de vídeo, na área do social media, na área de ajudar as pessoas ali em gravar os vídeos delas. Mas na área do tráfego pago, é uma área que eu não tenho experiência nenhuma nela. E hoje foi a primeira vez que eu fiz o tráfego pago no Instagram de uma cliente minha. Foi a minha primeira vez fazendo tráfego pago. Na verdade, foi a segunda vez fazendo tráfego pago na minha vida. Mas foi a primeira vez que eu fiz sozinho, tipo, na primeira vez que eu fiz, tinha um cara me acompanhando. A segunda vez, agora, foi a primeira vez que eu fiz sozinho. Eu pedi conselho para algumas pessoas, mas eu fiz sozinho. E deu alguns problemas lá, deu um problema no link dessa cliente. E a gente está numa fase, eu estou numa fase eu tenho alguns clientes, estou em busca de abrir minha agência. E a gente está numa fase, eu estou numa fase com essa cliente em específico, que a gente está tendo muita demanda, eu estou tendo muita demanda com ela, porque ela está lançando um produto. E aí foi a primeira vez que eu fiz um tráfego pago para alguma pessoa e teve as suas dificuldades ali em relação ao link. E é uma responsabilidade você fazer um tráfego pago de um cliente, porque você está investindo o dinheiro de uma pessoa. Então, por exemplo, essa cliente investiu o dinheiro dela e então existe uma grande responsabilidade em gerir o dinheiro de uma pessoa. No caso dela, não foi nenhum dinheiro muito grande, mas já é uma responsabilidade da mesma forma. Eu sei que eu creio que eu vou crescer e crescendo a responsabilidade também aumenta e vão ter clientes que vão investir muito no tráfego pago. Então é uma grande responsabilidade. Gente, você trabalhar para as pessoas, quando você trabalhar como social media, você trabalhar fazendo o tráfego pago de uma pessoa, você tem uma grande responsabilidade, porque, primeiro, você está gerindo o dinheiro de uma pessoa, segundo, você está também gerindo a imagem de uma pessoa. Então, quando você auxilia uma pessoa no que ela vai postar na internet, você também está sendo responsável pela imagem que ela tá transmitindo ali na internet. Então, isso exige uma grande responsabilidade. E não só isso, o empreendedor, como por exemplo no meu caso, que estou abrindo a minha empresa, a minha agência de marketing, estou bem no começo ainda, mas eu creio que eu vou crescer. O empreendedor ele enfrenta grandes desafios. O empreendedor tem que lidar com o cliente, ele tem que lidar com dívidas, ele tem que lidar com coisas que ele tem que pagar, ele tem que lidar com um mercado que é muito vasto de coisas. Então, por exemplo, aqui na internet, são diversas formas de ganhar dinheiro. Pessoas ganhando dinheiro de diversas formas diferentes. Então, muitas vezes a gente se sente atraído por por entrar em um negócio que parece ser bom e parar de fazer o negócio que a gente está fazendo e ir como uma onda atrás do vento e ir para vários tipos de negócios diferentes. Então, existem muitos desafios, como por exemplo, se manter firme. Eu acho que um dos desafios que eu enfrento é me manter firme naquilo que eu planejei fazer.
Se eu quero abrir minha agência, se eu quero ajudar as pessoas a crescerem na internet, eu vou me manter nisso, porque muito tempo eu fui uma pessoa assim, que eu uma pessoa me chamava para fazer um negócio, tipo, ela teve uma ideia genial de fazer alguma coisa em alguma rede social, vender algum tipo de produto na internet, eu ia lá e entrava junto com essa pessoa, mas hoje eu tô melhorando nisso. Eu tô me mantendo mais constante naquilo que eu prometi para mim mesmo que eu faria. Esse já é um dos grandes desafios do empreendedor. É se manter firme, não baixar a guarda, não ser movido pelo vento, ser movido pelos hypes. Talvez você é um empreendedor, você vai se identificar comigo. É um mar de oportunidades dentro da internet, só que a gente precisa focar em uma ideia. Se a gente ficar indo de galho em galho, de ideia para ideia, dificilmente a gente vai conseguir crescer, né? Mas em meio a todos esses desafios, em meio a todos esses grandes desafios que o empreendedor enfrenta, eu vejo que hoje eu tive um aprendizado, porque eu acordei bem ansioso em relação à questão do tráfego pago, e eu já acordei assim, eu acordei, peguei meu, olha pra você ver, gente, eu acordei, peguei meu celular já mandando mensagem para cliente, pra gente resolver esse problema, e me veio na mente na hora, Nathan, para, busca a Deus em primeiro lugar de manhã. Você acordou, cara? Faz o seu devocional. Me veio isso no meu coração na hora. Eu creio que pode ter sido o Espírito Santo. E me veio isso na hora, porque eu já acordei, a primeira coisa que eu fiz já foi pensar no problema que eu tinha no meu trabalho, no que eu deveria fazer, e me veio isso na minha mente. E me veio outra coisa na minha mente também. Me veio o seguinte, que se eu quero entrar no ramo do empreendedorismo, eu vou ter que saber lidar com problemas. E muitas vezes os problemas vão vir em grande escala, em diversos momentos. E se eu crescer e não saber lidar com o problema, dificilmente eu vou conseguir crescer. Na verdade, eu não vou nem crescer. Se eu não souber lidar com o problema, dificilmente eu vou crescer. E hoje me veio esse pensamento, porque um problema estava tirando minha paz, que eu acordei hoje pensando nesse problema e tirou minha paz de manhã. Eu poderia ter acordado, buscado ao Senhor, orado, só que não, eu já acordei, já fui direto para resolver as coisas do trabalho. Só que eu esqueci que Deus ele pode resolver os problemas do meu trabalho. É claro que eu tenho que agir. Só que Deus ele pode me dar sabedoria na forma como eu vou lidar. E não só isso, é muito importante buscar Deus em primeiro lugar no nosso dia. É muito importante a gente se relacionar com Deus e descansar nele. E foi um aprendizado que eu tive hoje e eu tô aqui passando para vocês. Muitas vezes a gente pode se sentir muito ansioso, medo do futuro. É uma realidade do empreendedor, porque eu escutei um cara falando isso hoje e eu concordo. O cara que trabalha no CLT, se ele prestar um mau trabalho, talvez ele seja mandado embora, mas talvez ele continue na empresa e continue recebendo o mesmo salário. Se o empreendedor trabalha mal, talvez ele não receba. Grande chance dele não conseguir fechar cliente, dele não ganhar dinheiro. Ou seja, ele vai faltar o pão na mesa dele. Ele precisa trabalhar bem. Ele tem clientes, ele tem que lidar com vários patrões que são os clientes dele. Então, o empreendedor, ele tem esse desafio. E em meio a... Eu tô aqui lendo meu roteiro, gente. Estou com o meu roteiro aqui, né? E, e qual que é a questão? O grande cerne da questão é essa, que a gente precisa descansar em Deus, em meio às dificuldades. E, e eu quero falar com vocês uma história que eu vi num livro, que é muito interessante. Um pintor... Ah, tá, peraí, vamos voltar um pouquinho a bobina que eu tava contando pra vocês. Aí essa cliente, beleza, eu acordei e depois eu fui fazer meu devocional, depois que me veio isso na mente, eu falei assim, gente, em vez de eu conversei com a cliente, quando eu terminei de conversar com a cliente, eu falei assim, eu vou fazer meu devocional e vou orar. E foi a melhor coisa que eu fiz, gente. Fiz meu devocional, foi muito bom. E fui pro meu dia trabalhar. Porque a gente tem que trabalhar também. A gente é empreendedor, a gente precisa trabalhar. É orar e depois trabalhar. Não é? Ué. E, e aí, beleza. Só que aí vamos para o aprendizado que eu tive com essa situação. Se eu não souber lidar com um problema de uma cliente com um valor pequeno no tráfego pago, se isso tirar minha paz, se isso tirar meu sono, se isso tirar minha manhã,
como é que eu vou lidar com a empresa? Como é que eu vou lidar com o funcionário? Como é que eu vou lidar com isso? Me veio isso que foi isso que eu pensei depois que eu passei por esse problema hoje. E eu cheguei numa conclusão. Independente da fase que eu estiver na minha empresa, vão ter dificuldades. Faz parte da vida. Então, eu tenho que aprender a descansar. Hoje e nos próximos dias. Enquanto a minha empresa vai crescendo, eu tenho que aprender a descansar no Senhor. E tudo isso começa hoje. Tudo começa na maneira como eu descanso no Senhor hoje. E me veio isso em mente, depois que eu passei por essa situação, de que o descanso que eu busco no Senhor hoje, ele vai gerar frutos. E quando eu tiver com muitos funcionários, muitas responsabilidades, também eu vou poder descansar no Senhor. Então, aí eu queria, em meio a isso, eu quero contar para vocês a história que eu falei que eu ia contar, que eu li num livro. E a história é a seguinte: um homem, ele chegou num pintor e ele falou com o pintor o seguinte: um homem muito rico. Esse homem chegou no pintor e falou assim: eu não consigo encontrar paz na minha vida. Você consegue pintar para mim o que que é a paz? Aí o pintor foi lá e pintou um quadro com uma grande mansão, com muitos carros de luxo, muito dinheiro, uma mansão muito bonita. E o pintor falou: isso aqui é a paz. Isso aqui é a paz. Só que o homem rico falou o seguinte: não, isso aqui eu não sinto paz, não, porque eu tenho tudo isso, eu tenho todas essas riquezas que você pintou e eu não tenho paz. Eu não sinto paz. Aí esse homem decidiu ir para o homem rico decidiu ir para outro pintor e perguntar para ele: desenho, pinta para mim o que significa a paz, o que é a paz. E aí esse outro pintor foi lá e pintou um quadro com muitas mulheres e disse para esse homem: isso aqui é a paz. Você ter mulheres, isso aqui é satisfação demais. Você encontra satisfação nisso. Aí o homem rico falou: não, mas eu tenho isso aqui também e eu não sinto paz. Isso aqui não me satisfaz, não. Aí esse homem chegou para outro pintor. Aí ele chegou nesse outro pintor e falou assim: desenha para mim, pinta para mim o que é a paz. E o homem desenhou um mar muito agitado. O homem pintou um mar muito agitado. E o homem rico falou o seguinte: o que você fez? O que é isso? O que você fez? Eu pedi para você fazer, para você pintar para mim a paz. O que é a paz? E você me pinta um mar cheio de agitação. Aí o pintor foi lá e falou o seguinte: mas você não percebeu que nesse mar tinha uma pedra. E em cima dessa pedra tinha um passarinho tranquilo. O que esse passarinho estava fazendo? Esse passarinho estava descansando na rocha. Ele estava tranquilo, porque ele estava firmado na rocha. As ondas podem balançar, mas o passarinho está ali na rocha. E ele está tranquilo. E assim é a nossa paz em Jesus Cristo. Assim é a nossa paz em Jesus Cristo. O mar pode estar balançando. O mar pode estar agitado. Mas assim como aquele passarinho que estava tranquilo em meio à tempestade, nós devemos estar tranquilos em meio à tempestade. Porque Jesus ele está no barco. Jesus ele está ali. Jesus é nos guarda. Jesus ele é a rocha. E eu gostei muito dessa história que eu li nesse livro. Queria passar para vocês ela, né? E agora, para finalizar o vídeo, eu vou ler para vocês Filipenses 4, do 4 ao 7, que fala o seguinte: peguem a sua Bíblia, rapazes. Alegre-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Esse versículo é muito interessante. Quem escreve ele é o apóstolo Paulo. Depois vocês pesquisam para saberem quem é o apóstolo Paulo. Ele é um homem muito importante na Bíblia. Ele foi um dos homens que mais escreveu os livros do Novo Testamento. E enquanto ele escrevia isso, ele estava em uma prisão. Ele estava preso. E olha que bacana o que ele escreveu: alegrem-se sempre no Senhor. Ele não escreveu: alegre-se se você tiver com as suas contas todas quitadas. Ele não disse: alegrem-se se você se estiver dando tudo certo na sua vida, se você tiver com dinheiro, se você tiver com uma esposa, se você tiver com saúde. Não, na verdade ele disse: se alegrem em todas as situações. Então, provavelmente ele estava se alegrando na prisão. E isso me faz pensar que
Nós, como cristãos, nós temos a salvação, nós somos salvos, nós vamos viver a eternidade, nós carregamos o poder de Deus e isso é um motivo muito grande para a gente sentir alegria. E a verdade é que às vezes a gente enxerga a adversidade como uma punição de Deus, mas a Bíblia vai mostrar e muitas vezes vai deixar claro, depois se vocês dão uma olhada na história de Jó, a Bíblia vai deixar claro que existem situações que são ruins na nossa vida, que não são necessariamente punições, mas são situações que o Senhor está forjando o nosso caráter. São situações que Deus ele está forjando quem nós somos. São situações que vão influenciar no nosso crescimento. Jó, no final do livro de Jó, ele fala, antes eu. Calma aí que agora eu vou ter que pesquisar aqui qual que foi exatamente o versículo que Jó falou. Agora, quer ver? Agora eu posso ver Jó. Quer ver? Qual que foi o versículo? Calma aí que tô vendo aqui qual foi o versículo. Posso ver? Jó, versículo. Calma aí, gente. Peraí que eu tô pesquisando. O versículo que eu não quero falar nenhuma heresia aqui não, tá? Tá. Olha que bacana. Depois de Jó ter sofrido tudo que ele sofreu, ele chega no final do livro de Jó e fala o seguinte: Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso, estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. A adversidade fez com que Jó conhecesse a Deus. Ou seja, muitas vezes a adversidade é um instrumento de Deus para nos aproximar dele, para nos forjar, para nos capacitar. Então, o meu convite para você hoje é enxergar a adversidade com essa ótica. Muitas vezes a adversidade, não são todas as vezes, mas muitas vezes a adversidade, na verdade, eu diria que aí já gera um debate. Você acha que a adversidade ela sempre é para o nosso bem? Eu acho que sempre é para o nosso crescimento a adversidade, porque o problema ele vai gerar um crescimento na gente. Eu tô começando a pensar nisso. Coloca a sua opinião aqui nos comentários, porque eu tô começando a pensar que a adversidade em todas as situações elas têm um propósito para causar uma mudança na gente. Mas o livro de Jó mostra isso, que esse versículo que fala assim, que Jó fala, mostra que que a adversidade de Jó fez com que ele conhecesse mais a Deus. E com a nossa vida pode acontecer isso na nossa vida. Às vezes a gente está passando por um problema no nosso negócio, como empresário, como empreendedor, e talvez essa situação vai servir para o nosso crescimento. Se hoje eu estou aprendendo a lidar com problemas, talvez seja porque lá na frente, eu vou ter que conseguir lidar com mais problemas e ter paz, e ter êxito, e ter assertividade com esses problemas que eu possa vir passar. Mas independente da situação, o Senhor nos chama para descansar, assim como Paulo disse, né? Alegre-se em todas as situações, todas as situações. Eu não sei se eu fui totalmente claro nesse vídeo para vocês. O meu conselho para vocês é busque na fonte, leia a Bíblia, busque ao Senhor, porque Ele é a fonte da paz. Busca no Senhor o conhecimento, orem, vivam uma vida de oração, de entrega. Se você é empreendedor também, trabalhe duro, entregue seu trabalho ao Senhor, porque no Senhor o seu trabalho não é em vão. Trabalha duro, trabalha, mas entregue seu trabalho e descansa no Senhor. E a mensagem que eu digo para vocês essa é hoje. A mensagem que eu digo hoje para vocês é essa. Descansem no Senhor em todas as situações. Enxerguem a adversidade, o problema com outra ótica, porque pode ser Deus te forjando. Eu acredito que em todas as adversidades que a gente passa, Deus ele tem o intuito de causar mudança na gente. E é isso. Basicamente esse foi o vídeo. Se você gostou dessa mensagem, eu queria te convidar de coração a você se inscrever nesse canal. Porque por que eu criei esse canal? Porque eu percebi que na internet não tem quase ninguém falando sobre empreendedorismo cristão e sendo jovem. Não tem nenhum jovem na internet praticamente falando sobre isso. E eu quero falar sobre isso porque eu senti uma dor no meu coração de falar sobre isso. E contar a minha jornada também, porque eu estou no início da minha caminhada como empreendedor. Não estou ganhando tanto. Estou começando a ganhar dinheiro agora na internet, mas tem os seus grandes desafios
E eu tenho minha jornada aí para ser construída, ainda não estou ganhando tanto, mas eu tenho o intuito de crescer financeiramente. E se vocês tiverem alguma dúvida em relação aos meus negócios, pode mandar aqui, porque eu quero até pedir conselho para vocês, eu quero dar conselho para vocês, eu quero pedir conselho para vocês, eu quero gerar uma comunidade aqui mesmo, que a gente vai crescer junto, sabe? Eu quero ser um instrumento para você, eu quero que também aprender com você. Então comenta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se inscreve no meu canal. Se você às vezes conhece alguma pessoa que está empreendendo e às vezes está muito ansiosa, compartilhe esse vídeo para ela, porque vai ser muito importante ela reconhecer e perceber essa mensagem, perceber que é Jesus quem nos guarda, ele nos dá a verdadeira paz, sabe? Independente da situação, ele está no controle de tudo. E o meu convite para você é leia a Bíblia, busque na fonte, não viva somente de pregação, não, assistindo pregação, assista pregação que é bom também. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra que vem do Senhor. Mas busque na fonte, busque a palavra do Senhor lendo a Bíblia. Ore no secreto. Sabe, é uma coisa que eu estou fazendo nos últimos dias e está fazendo muito bem para minha caminhada. Quantas vezes o Senhor me deu um direcionamento enquanto eu estava fazendo uma devocional? Oh, demais, isso acontece muito. Então, gente, esse foi o vídeo. Até os próximos vídeos. Coloque ideias de vídeos aqui. E é isso. Até mais.